Olá, olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre os estados físicos da matéria, né? Ou estados de agregação da matéria. A gente tem aqui um exercício que a gente já veio fazendo nas duas aulas anteriores. A única coisa que vai mudar é a pergunta final. A gente tem aqui uma tabela que mostra para a gente as substâncias, o ponto de fusão dessas substâncias e o ponto de ebulição para essas substâncias. E a gente quer saber que materiais são encontrados no estado de agregação líquido a 60 graus Celsius. Bom, como a gente já veio praticando, dá para a gente fazer essa aula um pouquinho mais rápido, né? Então a gente sabe que antes do ponto de fusão, o que a gente tem é o estado sólido. Depois do ponto de fusão e antes do ponto de ebulição, nós temos o estado líquido e depois do ponto de ebulição, nós temos o estado gasoso, beleza? Isso sempre, tá, pessoal? Então não esqueçam, se você tem um termômetro e lá no seu termômetro você sabe a temperatura que você tá, no caso 60 graus Celsius, tá? Ele pode ser, esse 60 graus Celsius, ele pode estar ou acima do nosso ponto de ebulição, ou abaixo do ponto de ebulição e acima do ponto de fusão, ou abaixo do ponto de fusão. Existem casos também onde você vai encontrar a temperatura bem no ponto de fusão ou bem no ponto de ebulição. Aí nesse caso a gente não vai ter um estado físico apenas, a gente vai ter dois. A gente vai ter um sistema que é bifásico, né? Então, ó, acima do ponto de ebulição, um gás. Abaixo do ponto de ebulição e acima do de fusão, um líquido. E abaixo do ponto de fusão, um sólido, beleza? Olha só, a gente tem aqui, deixa eu só mexer nesses, acho que estão muito para baixo. A gente vai fazer a análise primeiro aqui para o caso do oxigênio, tá? O oxigênio, o que a gente tem? Temos uma temperatura de menos 218,4 como sendo aí o nosso ponto de fusão e o ponto de ebulição menos 183 graus Celsius, né, o nosso ponto de ebulição. A gente quer saber a 60 graus Celsius, o que a gente tem? 60 graus Celsius é acima aqui, ó, do ponto de ebulição, não é? Ele é maior do que menos 183. Então, para o caso do oxigênio, a gente vai encontrar ele no estado gasoso. 60 graus Celsius, aqui para amônia, vai estar acima do ponto de fusão, acima do ponto de ebulição, que é menos 33,4, 60 também vai estar aqui no estado gasoso para amônia. Para o caso do metanol, menos 97 é o ponto de fusão, então está acima do ponto de fusão. 64,7 é o ponto de ebulição, está um pouquinho abaixo aqui do ponto de ebulição. Mais um pouquinho abaixo significa que está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Nós temos um estado líquido para o metanol, então, a 60 graus Celsius. Opa, estado líquido. A acetona, menos 94,6 é o ponto de fusão e 56,5 o ponto de ebulição. Como 60 é maior do que 56,5, né? Então a gente já vai ter passado pela ebulição, então já estaremos aqui no estado gasoso, beleza? Mercúrio, menos 38,87 é o ponto de fusão e mais 356,9 graus é o ponto de ebulição. Então 60 graus vai estar entre essas duas temperaturas, logo no estado líquido também. E para o caso do alumínio, 60 graus Celsius está abaixo do ponto de fusão, que é de 660 graus, né? 60 é bem abaixo, então vai estar no estado sólido, abaixo do ponto de fusão, é um sólido. É bem tranquilo, né? Então terminamos aí mais um exercício falando sobre isso. Na próxima aula, que também é a resolução de um exercício desse, eu vou dar uma aceleradinha também, tá? A gente vai fazendo mais rápido, isso daqui é mais para a gente fazer ir praticando, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.